Retornando aí para a nossa segunda parte da aula. Alguém aí, vou abrir um pouquinho aqui, tá, gente? Quem gostaria de comentar alguma coisa sobre o que ouviu, o que sentiu, sobre as experiências da respiração até aqui, ou tirar alguma dúvida, fique à vontade, antes de eu começar, né, iniciar a próxima parte. Estamos gravando essas aulas e a gente vai disponibilizar depois, tá, para todo mundo aí. Sabemos que nem todo mundo pode vir, eu também lancei esse desafio essa semana, né? Nem todo mundo está disponível. Bom, gente, agora nós vamos aqui para uma segunda parte. Acho que essa hora aqui a gente vai falar mais disso, tá? Porque é uma parte muito importante do renascimento, né? Acho que abri muito aqui. Então, esse material vai ser disponibilizado também, é uma apostila, tá? Para vocês, fiquem tranquilos. E também a gente vai ficar disponível aí para tirar dúvidas, o que vocês quiserem. Aconselho, quem nunca fez uma sessão de respiração, de renascimento, que faça, gente. Você nunca experimentou o que vai experimentar. Eu sempre inicio, quando eu vou dar uma sessão a primeira vez para alguém, eu aviso. Eu digo, eu sei, a pessoa, mas eu já fiz tantas terapias, tanta coisa, até quem já usou ayahuasca, quem já usou cogumelos, quem já usou coisas, né, que levam para o lado de lá. Eu falo, de qualquer forma, você nunca experimentou o que você vai experimentar, não é? Se eu estiver enganada aqui, me digam. E então é algo assim também. Essa é uma parte que ela não é uma técnica, ela vai além. Para deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha de vocês, uma sessão de renascimento dura em média 1 hora. Mas não é porque o renascedor fala, ei, acabou a tua sessão, tua terapia, pode parar aqui. Não, é porque ela dura 1 hora mesmo. Então, por algo funcionar dessa forma, é lógico que é algo mágico. Tem algo a mais aí, né? Que está fora do nosso controle. Isso também prova que o terapeuta não está no controle também, não é ele que faz nada, é você, é quem está ali. E qual é a ideia de um renascedor também? Nosso objetivo é ensinar vocês a praticar isso com vocês mesmos, autoprática. Vocês fazerem a respiração em si mesmos, ok? Mas eu não tenho vontade. Não tem problema. Você pode estar sempre buscando um renascedor. Eu gostaria de vez em quando, buscar um renascedor à vontade, né? Mas saiba que você pode começar a fazer isso. Tanto que a maioria das pessoas que fazem respiração comigo, elas em algum número lá na quarta, quinta, às vezes na primeira, tá? Ela já começa a praticar e ela me diz, Vanilda, eu já estou respirando sozinha. Olha aí que legal, porque essa é a ideia. O renascedor não tem intenção de prender ninguém, de tornar ninguém dependente. Isso não é legal? Outra coisa do renascimento que eu vou falar aqui, que eu acho muito bacana. Então, se fugir disso, gente, não é renascimento, tá? Não estou dizendo, não estou criticando o trabalho de ninguém, mas a pessoa está usando outra técnica, outra prática, tá? Pode ser respiração, uma prática de respiração inclusa num outro processo, tá? Mas uma sessão de renascimento dura em torno de 1 hora. Se durou meia hora, ou o terapeuta, aí, dá para você, acabou aqui, não foi uma sessão completa também. Se não foi individual, de renascedor para cliente, também não é uma sessão de renascimento, tá? Para ela ser chamada de sessão de renascimento de alta qualidade, ela precisa ser individual. Se você foi numa prática de grupo, podemos até dizer que você teve ali uma experiência de renascimento se aquele que conduziu fez durante 1 hora, por exemplo, e todo mundo seguiu ali o processo, mas não é de alta qualidade, tá? Porque é impossível uma pessoa guiar mais de
sei lá, 2 pessoas. Quem aqui já fez uma sessão sabe que a gente tem que estar com foco e presença. Um renascedor bom, um bom renascedor treinado e que pratica, ele é uma pessoa que vai estar presente para você. Ele vai marcar e vai estar presente para você, tá? E tanto que é 3 horas, né, gente? Então, no mínimo, de 3 a 5, a 6, a gente não determina nunca tempo. Quem aqui já marcou comigo, com a Fábia, com outros renascedores, sabe que a gente manda ali uma informação. Olha, não marca nada depois. Porque a gente não sabe quanto tempo vai levar. Para pressão já basta a vida. Para falta de atenção já basta tudo que acontece no mundo hoje. Então, uma pessoa que marcou o renascimento, ela quer atenção. Ela precisa, não é que ela quer, ela precisa de atenção, de amorosidade, de acolhimento. Então, o renascedor, para fazer isso também, ele tem que estar liberado, né? Ele já tem que estar num processo de autoconsciência, já mais liberadão. Por isso que o curso aqui, quem vai ser atendido sabe que essa pessoa se trabalhou e está se trabalhando há muito tempo. Ela já liberou suas camadas mais densas, seus problemas maiores, mas não quer dizer que essa pessoa não tem problema, tá, gente? Porque os problemas também são externos, eles vão aparecer. Só a gente tem uma rede de apoio quando tem problema, a gente chama o nosso colega, e a gente já tem ali essa consciência da respiração, já sabe fazer as purificações, então a gente corre resolver. Entende? E a gente também tem a indicação de, às vezes, não atender, tá? Então, não vai dar para entender hoje que eu não estou bem. Como que pode alguém que não está bem cuidar de outra pessoa? Então, uma das coisas que, às vezes, o teu renascedor não vai te atender. Prioridade também não é o financeiro para um renascedor. Nunca um renascedor treinado por mim, pelo Leonardo Dior, vai deixar de atender você por causa de financeiro. A gente sempre vai atender a pessoa, tá? Sempre a gente vai criar uma oportunidade para você, porque o objetivo é que todos fiquem bem. O objetivo é que todos aprendam essa maravilha que é renascimento e respiração. Somos pessoas, um dos pontos máximos também do aprendizado do renascimento é aprender a servir. Se eu posso dizer para vocês, olha, talvez seja o número 1. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de servir, só que eu era uma salvadora do mundo, né? Salvava as outras pessoas, esquecia de mim, vivia pilhada. Aí eu aprendi a cuidar de mim e aprendi a servir. Primeiro a mim, amar o próximo como a ti mesmo, né, gente? E aí, a servir, sem esperar nada em troca, nem que o outro fique bem. Então, a gente não costuma se preocupar se você vai ter o resultado que você espera. Porque, outro segredo, dificilmente você vai ter o resultado que você espera. Normalmente você vai ter outros resultados. E às vezes aquele que você foi lá buscar vai ser o último. Tá, gente? Então, às vezes, vocês vão resolver um monte de coisa antes. E aquele vai ser a cereja do bolo. A gente que atende vocês já sabe disso, né? Então, a gente fica ali observando com amorosidade. E um bom renascedor também é um ótimo ouvinte. A gente chama de escuta amorosa. Ok? Então, isso é muito importante, são coisas assim importantíssimas para vocês saberem, ok? Então, outra coisa também, claro, a gente vai atender, a gente vai buscar sempre um financeiro que esteja de acordo, vai olhar para tempo também. Nós somos pessoas que não temos tempo, né? Já vivemos o não tempo, sábado, domingo, essas coisas não existem. Não que a gente não descanse, porque o descanso é importante. Então, a gente vai atender 1, 2 pessoas por dia. E não todos os dias. Vocês vão saber que um renascedor, ele se cuida demais. Ele cuida da alimentação dele, ele respira todos os dias, ele cuida dele, ele vai para academia, ou ele vai caminhar, ele vai fazer yoga. Entende? É uma pessoa que cuida dele. Tá 100%. Ele já aprendeu isso, tá? Então, você vai ter uma pessoa cuidando de você que está bem, ou pelo menos está cuidando de si.
Não é bom? Do que ter alguém que não está cuidando de si mesmo, não está praticando aquilo que fala. Então, o renascedor tem essa tendência. Vocês vão encontrar outros tipos? Vão também, é lógico, né? Mas, assim, a instrução básica é essa, tá bom? Para você poder ser cuidado com toda a atenção e amor do mundo. Então, uma respiração, um renascimento de alta qualidade. Isso não é a Vanilda que está criando aqui, tá? Deixado por Leonard Jor, depois de 40 anos de trabalho. Então, acho que ele sabia que era algo de qualidade, né? Depois de muito aprendizado também, é uma pessoa que está disponível para você individualmente, que te ensina várias coisas, não só respirar, nós vamos falar de muita coisa aqui, e que não fica preso ao tempo. Então, isso vai ter um custo, tá, gente? Não dá para se comparar com outras terapias de 1 hora, de meia hora, tá? E o resultado, eu te garanto que é um resultado que você não vai ficar anos numa terapia também. Então, às vezes, parece um financeiro meio... Eu estou ajudando aqui os renascedores, tá, gente? Porque é difícil, às vezes, passar um valor. É difícil valorizar o trabalho. Mas pensa que aquela pessoa vai disponibilizar, às vezes, meio dia da vida dela para você. E ela tem que estar bem. Como que ela vai fazer isso? Entende? Senão ela vai fazer um trabalho de baixa qualidade para você. Se você quer, e você vai, às vezes, o que você gastaria numa vida, você vai gastar 10%, que parece mais, num período ali com o renascedor, tá? Então, ele também é indicado para valorizar o trabalho dele, o tempo dele, tá? Então, a gente agradece também aqueles que valorizam. Porque aqueles que valorizam e podem também contribuir, ajudam aqueles que não podem, porque todo renascedor vai ajudar muita gente, tá? É o que está acontecendo. Todo renascedor que eu conheço, ele é dedicado e comprometido, tá? Então, aqui, dito isso, vamos lá. Início da vida. Então, o renascimento tem um foco no início da vida. A gente sabe, vocês vão aí, quem já está passando por sessões e tendo essas experiências, sabe que a gente vai sempre voltar lá para o início da vida. A gente vai ouvir a tua questão agora atual, né? E vai dar atenção para isso. Mas a gente já sabe que tudo está no início da vida, tá? E vai além, desde a pré-concepção até os primeiros anos de vida. Aí o Renascimento fala disso, ciência do início da vida fala disso, psicanálise, neurociência. Hoje já, que legal, né, gente? Hoje eu fico muito mais tranquila em falar aqui. Mas anos atrás, ninguém entendia do que eu estava falando, achava que eu era maluca. Então hoje a gente já sabe que a base dos nossos problemas hoje é o que aconteceu lá atrás. Então, se o renascedor ficar repetindo para você, fazendo perguntas para você, quiser saber de coisas que você já falou para outros, talvez, não economiza. Fala e repita e sinta e vá atrás disso, tá? Outro detalhe que, antes de tudo, que respirar é sentir, tá? A gente passou a vida inteira sem poder sentir, às vezes, alguns de nós. Tivemos que guardar sentimentos, não poder se expor, não ter ninguém para ouvir, para te acompanhar. Então, renascimento é, além de respirar, é sentir o que está guardado. E quando eu sinto, eu acesso conteúdo, acesso à base, acesso à fonte dos meus problemas. Então, por isso que é importante a gente levar vocês para o início da vida. Então, um bom renascedor também, um renascedor preparado, vai te fazer muitas perguntas. Ele vai ter um questionário inicial, inclusive. Às vezes ele vai te mandar um questionário, tá? Para facilitar. Esse questionário não é para gente, é para você mesmo. Porque você vai... Essas perguntas vão te levar a conhecer a tua história, da onde você veio, o que aconteceu lá atrás, como seus pais foram, como que você foi esperado, se você não foi esperado. Aquelas perguntas todas aí quem já conhece. Quem não conhece, gente, tem um pouco de curiosidade, então, para saber que perguntas são essas. Que na maioria das vezes são perguntas que você não sabia.
Olha que incrível. E às vezes você vai falar com a mãe ou com uma tia, às vezes a mamãe já partiu, né? E aí tem a tia, ou um tio, ou um primo, um parente lá, que você vai perguntar essas coisas. Essas pessoas vão também ter que revisitar essas histórias, vão repensar. Então a cura começa além de você. Só o fato delas terem que contar para você também, porque às vezes elas vão contar fatos que elas nunca contaram para ninguém. Só que lá atrás era mais difícil, agora fica mais fácil contar. E elas sentem uma leveza em poder compartilhar isso com você. Então, o renascimento começa já lá atrás, e começa até quando você agenda, né? Que daí você já superou o medo de respirar e do que vai acontecer. Porque eu não sei o que contam aí, que o pessoal morre de medo, né? Mas eu acho que, bom, até hoje eu não perdi ninguém, né, gente? São 16 anos, né? Eu gosto de brincar, assim. Todo mundo sobreviveu a uma sessão de renascimento, e que eu saiba as sessões do Leonard também e de todos os outros, tá? Então, essas perguntas são importantíssimas. Então, dedique um tempo, não tente pular elas. Muitas pessoas às vezes dizem, não, eu não vou responder. Dá para ir direto para a respiração? Até pode, porque quem manda é você. Só que é muito importante essas perguntas para você, ok? E quando você pergunta e a pessoa vai contar para você, ela vai revisitar isso dentro dela. E ela vai ver que aquilo já não é tão daquele jeito mais. Já estou sentindo outras coisas. Isso já nem é mais tão importante. Uau, eu não lembrava mais disso. E quando você faz isso, gente, tá? Você vai movimentar memórias celulares. Nós já estamos caminhando para a liberação de memória celular, tá? Então, eu estou fazendo aqui hoje com vocês como uma sessão de renascimento. Vocês já estão sentindo coisas aí que uma pessoa que foi para uma sessão sente, tá? E olha que eu não estou fazendo perguntas aqui, hein? Uma ou outra, né? Quando vocês for respirar um pouquinho. Mas é isso, entende? Quando a pessoa, por isso que o renascedor tem que estar presente, tá? Sem julgamento. Porque se você julgar, gente, se o renascedor julgar, ele vai julgar, tá? Porque ele também ele ainda tem, né, seus defeitos, está no processo, então às vezes ele vai dar uma julgadinha. Mas se ele julgar, às vezes só em pensamento, a pessoa sente e ela não consegue se entregar totalmente, tá? Então, quanto mais a gente está entregue, fora do julgamento, e olha que julgamento, gente, se livrar de um julgamento é liberdade total, porque eu não preciso mais pensar em nada daí. Nem se o que a pessoa está me dizendo é ruim, é bom, olha o que ela fez. Olha que maravilha eu poder estar na frente de alguém e não poder julgar nada do que ela está falando. Só estar presente com amor e atenção. Não é muito bom? Muitas vezes a gente fala ali com alguém durante 3 horas, e daí a gente olha lá, uau, 3 horas, e não percebeu. Isso quer dizer o quê? Que a gente está presente. E aquela pessoa se sentiu tão em casa que ela nem percebeu também. Ela mesma fala, uau, nós ficamos aqui, eu com um estranho, que às vezes a gente é um estranho, né? Conversamos durante tanto tempo. Então, essa conversa é cura. Porque hoje ninguém também está mais disponível para ouvir ninguém. Não é? E se está ouvindo, está tentando ouvir, está pensando outras coisas, então não está ouvindo de fato. Você até para de falar, porque como é que você vai falar para alguém que não está te ouvindo? Então, poder ser escutado é cura. Poder ter atenção é cura. Então, olha só, gente, como o renascimento já foi além da respiração. E é sinal que alguém não tem preço que pague, não é, gente? Alguém que tirou 5 horas, 3 horas, 1 hora, né? Mas o renascimento não é possível 1 hora, mas 3 horas da vida dela para estar ali com você. Não é? Não é amor isso? Então, assim, e ela não está com intenção nenhuma, é muito bom isso, tá? Então, aproveita. Isso é a base do trabalho. Tá? E se ela te fizer perguntas que você não sabe responder na hora, vai investigar, vai conversar, vai entender o que acontece, tá bom? Início da vida, importantíssimo. Então, as outras informações são importantes? São. Mas a do início da vida é mais importante e você não lembra mais. Então, você vai ter que conhecer a sua história.
Outra frase importante do Leonard Dior que eu vou deixar para vocês. Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Tá, gente? Então, a gente está ali, às vezes, reclamando de problemas ou querendo sair de alguma circunstância, não consegue. Por quê? Porque eu estou inconscientemente repetindo coisas que eu nem sei o que é. Entende? Eu estou ali honrando coisas, a gente ouve muita palavra honrar, né? Honrar não é fazer bonito algo que alguém fez. Honrar é ficar repetindo coisas que não fazem mais sentido. E a gente faz isso o tempo todo. A gente escolhe nossas profissões, relacionamentos, como a gente vai se vestir, como a gente vai se comportar. Até a nossa aparência, gente, às vezes que eu não gosto, tem um fundamento aí, tá? Nessa fonte, nessa base, nesses padrões que eu estou repetindo. Como é que eu vou descobrir os padrões se eu não souber o que aconteceu lá atrás? Eu vou achar que eu estou fazendo... Olha, eu sou uma baita de uma azarada, porque tudo está dando errado. Não, você está só repetindo as coisas sem saber. Então, saber a tua história é muito importante. Até saber a história dos imigrantes. Como é que seus bisavós ou avós vieram para o Brasil? O que aconteceu nessa vinda? Como é que eles se estabeleceram aqui? Principalmente o Brasil, gente, que é uma salada, né? A gente eu sou herdeiro não sei do que, né? Tenho herança do talhe, da herança, sei lá, de onde, Estados Unidos e não sei o quê, Uruguai, Paraguai. Mas, na verdade, o brasileiro é uma salada de frutas, a não ser que tenha vindo direto de algum lugar desses. Então, tem que saber, tem que conhecer a sua história, ok? E levar isso para a sessão. Por quê? O renascedor bem preparado, ele vai encaixar essas coisas. Ele vai olhar para os seus padrões. E quando fazer isso, quando fizer isso, já vai apertar gatilhos e vai fazer liberações, porque você vai fazer sentido as coisas, vai encaixar as peças. E a respiração, sempre daquele dia, daquela sessão, ela vai dar continuidade naquilo que foi visto, naquilo que você trouxe, ok? Então, dificilmente é o que você trouxe de problema naquele dia. Sempre vai estar conectado com outras coisas mais, ok? E aí, Ivani, então não vai resolver o meu problema? Vai, porque eu vou resolver a causa. Se eu não resolver a causa, não conhecer minha história, não começar a liberar tudo isso aí, podemos chamar de perdoar, de liberar, de deixar para lá, como cada um quiser chamar. A palavra perdão, ela tem uma força, só que a gente tem que cuidar com a tal das questões de crenças aí, de perdão, como ele funciona. Então, aprenda como funciona o perdão também, tá, gente? É muito importante. Temos aí o Ho'oponopono, que ele traz uma forma de perdão diferente aí, ensina um pouco mais sobre isso, né? Um curso em milagres também ensina muito sobre o perdão e o quanto ele ajuda a gente. O que é perdão? É desfazer o engano. É só um engano, desfazer a ilusão que você carrega, a ilusão de que é assim, agora acontece assim, né? Então, dê muita atenção. Olhar para o início da vida, como tudo começou, como meus pais se conheceram, tá? Como meus avós se conheceram, como minha mãe nasceu no meio de quê? O que eles aprenderam? Qual a origem deles? Porque é isso que eles trouxeram para a gente. E a gente já sabe, pela epigenética, pela ciência hoje, que a criança... A gente é um computador, tá, gente? Vamos dizer assim, uma tecnologia, hardware e software. A criança está dentro da mãe ali, né? Foi concebida ali, já começa, é igual um computador zeradinho, né? Mas já começa a imprimir informações, vai ficar, memória celular, tá? Não é invenção do Renascimento, memória celular. Então você já começa, às vezes a gente está atendendo alguém que ela tem uma tristeza enorme, e ela não sabe de onde. Quando a gente faz a sessão, da onde veio? Da mãe. Pelas coisas que a mãe sentia. Então, nem sempre tudo é teu. Mas você tem agora a oportunidade de deixar de ser seu. Então, muita tristeza, muita incapacidade, muito sofrimento. É uma pessoa que
olha, tem uma vida maravilhosa, mas parece que tudo, o mundo caiu em cima dela. Mas por quê? Porque caiu mesmo. E não é porque é besteira, gente, caiu mesmo. É diferente uma criança que vem de um útero, de uma gravidez, de uma infância. Perfeita não existe, mas que tenha uma qualidade maior do que uma criança que sofreu, né? Desde a barriga, né? Se for aceita, se não foi, esperado isso. A gente já sabe, né? Lá num curso você vai aprender tudo isso. Se ela foi aceita, se ela foi esperado menino, se ela foi esperada menina, né? E tem até um livro aí, né, da Sondra Rey, que é a mãe do Renascimento, ainda está viva, tá, gente? Ela deve ter os seus quase 90 anos, e ela dá retiros aí pelo mundo, tá? Ela escreveu um livro, ela escreveu vários livros, vão conhecer ela, é legal. E um deles é como seu nascimento afeta seus relacionamentos. Na verdade, como seu nascimento e a base, né, desde a pré-concepção, tudo que aconteceu afeta toda a sua vida. Afeta toda a sua vida, de uma forma positiva e negativa, ok? Não é tudo só coisa ruim, mas tem a positiva. Mesmo assim, o positivo, às vezes, é determinante também, que você quer ficar honrando até o positivo. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu também vou ser, não é? Então, nem sempre, gente, o positivo é bom. O que é o perfeito? É você ser livre, fazer as suas experiências, fazer as suas escolhas. Quando você vai ser livre? Quando você se livrar desses programas aí, tá? Que é um programa. E o Renascimento é um desprogramador. Olha que delícia. Existe, né? Então, toda vida é um milagre. Cada nascimento representa uma nova oportunidade para a consciência florescer. Cada um de nós iniciou sua jornada muito antes da primeira respiração. Todos nós. Nós temos aí uma prática também que a gente leva vocês até a pré-concepção, né? O renascedor aprende isso também. É muito interessante, através da respiração, você vai. Eu não consigo acessar memórias, lembrar de coisas, né? Então, às vezes, tem aí um método que não nunca na primeira, segunda respiração, mas com o tempo, se a pessoa sente essa necessidade, a gente pode conduzir, tá? Eu vou fazer logo em breve uma aula aberta e vou oferecer essa prática, tá? Para quê? Para você entrar em contato com tudo que aconteceu. O amor da mãe, o medo da mãe, o abandono do pai, o acolhimento da família. Todo esse conteúdo faz parte do que você é hoje. Então, é interessante você conhecer isso, né? Então, o início da vida é um período de profundas transformações. É uma fase em que o bebê se desenvolve em constante interação com o ambiente, com o corpo da mãe e com tudo que aconteceu ao seu redor. Hoje sabemos que cuidados com a gestação, o nascimento, os primeiros anos de vida é fundamental para o desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, muitas pessoas viveram essas experiências nas melhores condições, né? Que é diferente de quem não viveu. E aí temos o renascimento para mudar isso, tirar esses gatilhos. Muita coisa que você experimenta hoje são gatilhos, ok? Então, aperta o gatilho. Por isso que para umas pessoas é uma coisa e para outras é outra, tá? Antes da concepção, toda nova vida começa com um encontro, não é? Pai e mãe. Precisou de um encontro para você estar aqui hoje. Então, preparar-se para conceber uma criança é também preparar um ambiente de amor, cuidado e presença. Então, o renascedor, o renascimento também é um caminho para os pais que querem gestar, que querem conceber uma criança. Tem aí, podem anotar para depois conhecer, acho que eu já falei, Ciência do Início da Vida, doutora Eleanor Luzes, é uma cientista, ela tem uma tese aprovada no MEC, inclusive, ela já foi aprovada ano passado para né, constar na educação hoje, a ciência do início da vida e o renascimento, esse trabalho aqui, para levar consciência de que
todos deveriam ser preparados para conceber crianças. Que uma sociedade que se prepara para conceber crianças é uma sociedade que evolui. Vai ser diferente. Se a gente está vendo aqui que crianças que sofreram, né, que passaram por dificuldades, desde o útero, seja quando for, elas têm hoje um reflexo na vida delas, imagine pais que se prepararam, muda totalmente. Isso já tem pesquisa própria, a doutora Eleonor fala, na Europa, de países que fizeram isso, que já vem preparando os casais. Então, todo casal deveria ser preparado para conceber filhos, para casar, né? Para conceber filhos, para cuidar de filhos, e o governo deveria sempre amparar também. Já evoluímos bastante, né, gente? E como também nascer as crianças, né? Parto natural, com amor, né? Ser desejado. Tudo que acontece ali durante o parto natural, principalmente a amamentação, acompanhamento, a mulher que está grávida até agora, há pouco tempo, até hoje, tem mulheres que trabalham até o último dia em lugares super estressantes, são abandonadas, têm que fazer isso sozinhas. Gente, é óbvio que isso vai criar uma situação naquela criança, né? Alimentação, então hoje nós estamos aí com essa onda de autismo, TDAH, todas essas síndromes aí, né? Claro, vai dar nisso, é óbvio, né? Então, até vão me perguntar aí, eu vou fazer a pergunta para vocês, se tem solução, né? Autismo, TDAH, essas síndromes todas, síndrome do pânico, ansiedade, renascimento, é para isso, ok? Auxiliar os pais, por quê? Os pais precisam, então, já nasceu a criança, Vanilda, não dá mais para fazer renascimento, né? Não dá mais para preparar os pais, e agora? Agora, a gente faz o renascimento nos pais. Criança precisa, pode, não precisa, mas pode, tá? Não precisa, mas pode sim. Mas a gente sempre vai dar prioridade para os pais, porque o problema das crianças, a fonte é os pais. Então, a mãe faz o nascimento e muda, se torna uma mãe mais confiante, presente, o pai, todo mundo. A criança vai mudar, gente, ok? Porque a criança está lá no início da vida dela, ela vai mudar, ela vai se transformar, ok? Depois ela toma as decisões dela. Aí a gente pode fazer, não, mas enquanto ela é criança, é os pais que mudam, ok? Então, sim, é para isso que serve o renascimento. A doutora Eleanor Luzes indica muito o renascimento para pais se prepararem para esse futuro aí, né? Tá bom? E para aqueles que já tiveram as crianças e para aqueles que não tiveram também. O renascimento é para todo mundo, para todas as idades, tá? Então, o parto influencia muito, principalmente o parto. Se a criança nasceu de fórceps, eu atendi uma pessoa que nasceu de fórceps, e aí ela foi investigar, a mãe nasceu de fórceps. A mulher, quando engravida, ela repete as memórias, os padrões, as questões da mãe, porque está nela. Então, às vezes, ela vai se preparar para um parto natural, não vai conseguir, porque ela nasceu de um parto complicado. Então, não é tão simples assim, não é só ter um parto normal, ok? Ou, eu quero ser uma mãe amorosa. Se ela não teve amor, ela não sabe o que é amor. Ou se ela guarda rancor, tantas coisas dentro dela, ela não vai ser amorosa. Então, o renascimento vai fazer o quê? Liberar isso tudo, essas memórias, esses sentimentos. E aí sim, ou se ela passou com muitas dificuldades quando era criança, ela não vai querer ter um filho. E às vezes ela vai buscar, tá, gente? Que o renascimento é para quem quer engravidar? É, ok? É para quem quer engravidar. Como que vai funcionar? Vai tirar os medos, né? Vai ajudar o corpo também, que o corpo, quando você tem medo, a mente cria, que nós vamos falar daqui a pouquinho, vai para o corpo. E aí o corpo vai criar o quê? Uma endometriose, vai criar ali um nódulo, vai criar um útero que não consegue conceber, vai criar no pai uma incapacidade de
produzir espermas, né, de quando ser reprodutivo, de também, bom, várias coisas. Então, a gente vai trabalhar nisso, e aí a mulher vai se curar, o homem também, o relacionamento vai curar, porque, gente, uma criança que nasce em um relacionamento amoroso é diferente de uma criança que nasce em um outro tipo de relacionamento, né? Então, essa mulher, por exemplo, foi investigar, a mãe também tinha nascido de fórceps. Então, a mãe teve fórceps, ela com fórceps. Entende que a coisa vai repetindo até a gente liberar. Fechou? E para você mesmo, vai. Quem nasce de fórceps? A vida é difícil. É um programa. A vida é difícil, eu sinto dor para viver, a vida é doída, eu tenho que sempre sofrer para viver. Né, algo assim. É uma pessoa que bate a cabeça, procura viver perigosamente. Bom, tem muitos casos aqui, é incrível, você ouve, a pessoa ela vem contar as coisas assim, nasceu de fórceps. Como é que você sabe? Porque a gente vai tomando conhecimento de cada um, né? Nasceu de cesárea, é uma pessoa que precisa ser empurrada, né? Forçada a fazer as coisas, por mais vontade que ela tenha, inteligência, ela não consegue, porque ela precisou de força para nascer. É uma pessoa que está sempre meio amortecida, ela precisou de anestesia para nascer. Então, há uso de drogas, gente, de químicos, surgiu quando surgiu a cesárea. Vocês acreditam nisso? Que informação, né? Vocês sempre vão... Leonard Dior era um cientista, tá? A Leonor também, e todos esses são cientistas, eles não ficam falando coisa do nada. Então, é tudo baseado em acontecimentos e pesquisas científicas, ok? Então, é incrível, mas é isso mesmo. Então, vai ter uma tendência ao uso de químicos. Quem nasceu de cesárea. Porque o pai e a mãe também são dependentes químicos, normalmente. Até para ter um filho vai usar química, tá? Que é química, gente? Tudo, até medicação. Se você precisa de uma medicação para dormir, você é um dependente químico. Se você precisa de um remédio para dor de cabeça, você é um dependente químico. Se você não consegue começar o dia sem um café, você é um dependente químico. Claro, de níveis daí, né? Café até outro tipo de droga, né? E outra coisa também, imagine que tem gente que para deixar a dependência química, usa química. É muita química, né? Nada contra a indústria farmacêutica, tá? Nós aqui falamos de medicinas integrativas, elas se integram. Renascimento não deixa de ser uma medicina integrativa. Ela indica todas também, a gente trabalha junto. Então, a medicina alopática faz parte das medicinas. Ela não é tudo. Nós precisamos mudar nossos pensamentos, ok? Ela, na verdade, ela é o socorro. A gente só deveria buscar uma alopática depois de tentar outras formas. E se eu cheguei num nível de precisar de uma cirurgia ou uma medicação forte ou um tratamento muito químico, é porque eu negligenciei minha saúde demais, negligenciei a mim mesma. O corpo se regenera rapidinho. Vou deixar aqui preciosidades para vocês. Então, dá muito tempo, gente, tá? Muito tempo. Mesmo que você tenha sido diagnosticado agora com coisas, dá tempo de fazer dar um tempo, né? Uma oportunidade para o seu corpo se curar. Mas aí, já tem tá marcado uma cirurgia, uma quimioterapia, ok, entendeu? Aqui a gente não diz não faça, mas você pode se preparar para isso, então, para uma cirurgia que vai te trazer, vai ser com qualidade, que vai se curar rapidinho, não é? E se você tem aí uma químio pela frente, alguma coisa, por que não cuidar já para que esse corpo aceite e receba isso e que te dê um resultado ótimo? Então, sempre busque o integral, você ser... E o renascedor, ou os terapeutas, eles estão para isso, né? Para olhar para você integralmente, porque os médicos, às vezes, também não têm muito tempo, né, gente? Ficar ouvindo você 1, 2 horas ali. É para isso que tem o terapeuta. Todo mundo deveria consultar um terapeuta. Todo mundo.
que está cuidando de si, já passou a fase que terapia é para maluco, né? Que a gente ouvia, mas eu não sou maluco para ir no terapeuta. Não existe mais isso, né, gente? Pessoas que procuram terapia são pessoas inteligentes, pessoas que têm amor por si mesmo, que querem cuidar de si, que querem uma nova oportunidade, querem se conhecer. Como que você vai fazer autoconhecimento? Você precisa de ajuda, tá? Pessoas que estão preparadas para isso. Inclusive, agora a gente sabe aí de leis, né? NR1 aí para as empresas são obrigadas agora a criar um mapa da mina, né? Estar cuidando, tendo ações para cuidar dos seus funcionários emocionalmente. Olha que legal. Então, o mundo está evoluindo, mesmo a gente achando que não. Então, falamos aqui do parto. Não vou entrar muito em detalhe, gente, dá para falar de cada parto. E o natural, então, é perfeito. Não. Todo parto, todo nascimento, toda gestação vai ter algo, tá, que vai complicar. Tanto que o parto, o fórceps vem da onde? Do parto natural, né? Do parto... Então, mas também tem cesáreas com fórceps, a gente já sabe, né? Hoje em dia, depois de tanto se criticar isso, já se evita ao máximo, né? Se evita ao máximo o tal do fórceps e tem outros métodos. E hoje nós já temos aí o parto consciente, tem um nome. Hospitais já estão colocando banheiras, estão tendo partos mais humanizados, né? Hoje já tem humanizado, hoje nós já temos as doulas, as parteiras, acabou de ser agora, né, gente, ano passado. Gratidão à doutora Eleonora e a todo o movimento do parto natural. As parteiras agora são aceitas nos hospitais. Olha que legal, porque antes não era, tá? Se chegava uma mulher com uma parteira ou uma doula, o bicho pegava. Agora não, já é. Então já pode pedir isso, a mulher já pode ter seus direitos. Tinha muita violência obstétrica, ainda tem, fica de olho, gente, tá? Mulheres, fiquem de olho nas violências obstétricas, abusos, né? Então, o nascimento é um dos momentos mais marcantes da existência humana. Cada nascimento possui sua própria história. Sempre que possível, um parto respeitoso e consciente favorece uma chegada mais tranquila do bebê ao mundo, respeitando o tempo, a fisiologia, o vínculo entre a mãe e o filho. Quando isso não foi possível, podemos olhar para essa experiência com compaixão, não para reviver a dor, mas para compreender que nossa história não determina nosso destino. Sempre existe a possibilidade de um novo recomeço. O renascimento também é um momento de você poder olhar para você, para a sua fragilidade, para o teu sofrimento, porque a gente tem que estar sempre, eu sou forte, isso já passou, deixa para lá, agora é que conta, não é? Que a gente fala muito isso. Não, senhora, o renascimento é o espaço para olhar de novo para isso, mas agora com carinho, com atenção, porque só assim você vai conseguir se libertar disso. E a gente tem uma tendência a diminuir a nossa história, nosso sofrimento, e valorizar o dos outros, né? Não, esquece os outros por enquanto. Se você cuidar de você, você já está fazendo uma grande contribuição para o mundo. Entende, gente? Então, olha para a tua história mesmo e fica com pena de você. Tira aquele momento para chorar, para ser a sofrida, porque você não teve esse tempo. E acolher aquela criança, porque aquela criança não foi acolhida. E não estamos aí para procurar culpados, tá? Os pais não foram preparados. A gente não foi, eles muito menos, não é? Eles fizeram o que puderam, mas isso não anula o que você passou, o que está impresso em você. O que você viu também é trauma, gente, tá? Como você viu a mãe ser tratada, o pai, não é só a mãe, não, tá? Aqui a gente não, não escolhe um lado, não, tá? Tem muito pai sofrido aí, muito pai abusado, muito pai violentado também, tá? E é o ser humano, é o ser humano. Aqui a gente olha, claro, é claro que ainda, infelizmente, a mulher é o sexo frágil, ainda, nossa, a gente está vendo aí agora, é uma coisa louca, está retornando ao primitivismo, né? As mulheres sendo talvez proibidas de votar, proibidas disso, proibidas daquilo, né? De se manifestar, de ter
opinião própria. Mas os homens também são vítimas, tá? Homens, muitos homens, gente, depois que a gente vem para esse trabalho, descobre que muitos homens são abusados sexualmente. Meninos, né? Meninos, tá? Muitos. Não sei, até às vezes eu acho que é a mesma proporção, tá? É meio incrível essa história. Então, o abuso é uma criatura que está dentro do ser humano, infelizmente, abusar do outro. E abuso nem sempre a gente vai falar disso também mais profundamente, mas observe as crianças, gente. E o nosso foco do trabalho é sempre as crianças, tá? E abuso às vezes é verbal, já cria trauma, só verbal, visual também. É abuso sexual, às vezes, um pai que castiga uma criança porque eles têm prazer nisso, às vezes. Não é sexual? A criança se sente diminuída, sofrida, imposta, reprimida. Reprimir uma criança, né? Um adolescente, uma mulher. Então, a gente tem que expandir um pouco mais. E estar disponível para socorrer as pessoas. Primeiro ouvir, porque não é fácil contar, né? Eu canso de ouvir pessoas dizerem, nossa, é a primeira vez que eu estou contando isso. E já é cura quando a pessoa conta isso. Porque a pessoa diminui um tio que fez isso, um pai, e outra, a família, infelizmente, quer proteger. A mãe, não é que ela quer, não é que ela tá, mas é proteger um contexto. Às vezes ela acha que é proteger ela mesma. É muito maior do que a gente pensa. Então, a gente tem que estar muito atento, tá, gente? Muito atento, tá? Então, é isso, né? O parto, o nascimento. Então, existe sim violência obstétrica, abuso, né? Abuso das mulheres grávidas é o fim do mundo, mas tem muito, né? Muito, infelizmente, por enfermeiras, por médicos. Então tem que ficar atento na escolha dos médicos, das enfermeiras. E agora, gente, o que é possível, e tem tanta gente aí preparada, contrata, aconselhe a contratar uma doula, uma parteira para estar junto, sempre, tá? Sempre. Não vou falar aqui de outras coisas mais profundas que não dá hoje, né? Mas nós nos aprofundamos muito em tudo isso, tá? Então, a consciência, tomar consciência transforma, ok? Não é ser uma pessoa iluminada, consciente. É tomar consciência, todos nós, tomar consciência. Então, à medida que você toma consciência de qualquer situação, tudo muda. Conhecer o início da vida não significa permanecer preso ao passado. Então, não é isso que a gente quer. Ao contrário, você está preso hoje, se isso está inconsciente. Você está reagindo, então, e você está apertando gatilhos, tá escolhendo relacionamentos ou não tendo relacionamentos. Por quê? O que você pensa sobre os homens? Como que foi a sua relação da sua mãe com seu pai? Essas coisas todas, entende? Então, quando você toma consciência, libera, aí você não está mais preso ao passado, você fica no presente, tá? Tá, momento. Vamos lá. Vamos fazer mais uma prática? Aí, deu uma hora aí. Deu uma hora. Vamos fazer mais uma prática, fechar os olhos e entrar no ciclo de respiração sem alonga, só a respiração curta. Leve uma das mãos ao coração e vai observando a tua respiração. E vai soltando, se tornando consciente, autoconsciente de cada respiração. E coloca a outra mão no abdômen. Uma no coração e a outra no abdômen. E vai respirando lentamente. Vai se reconectando com a tua essência. E vai, a cada respiração, se conectando
indo lá para o início da sua vida, onde tudo começou. Inspira, expira. Vai se conectando com aquela criança, com aquele bebê, com aquele serzinho, lá no início, bem no início da vida, quando escolheu estar aqui nessa existência, nessa experiência terrena. Não precisa lembrar de nada, nem imaginar nada, só sentir. Se conecte com a tua respiração, com o seu coração, com o coração da mãe. Acolha esse momento tão importante, que foi a escolha de estar aqui nesse mundo. Respira, sempre respirando, sentindo a vida em você. E que é a mesma vida, nada mudou. A mesma centelha de vida de lá do comecinho. E agora se conecte também com o coração da mamãe, em agradecimento a essa escolha ou essa jornada dela, que te deu essa oportunidade de estar aqui, com tudo o que aconteceu, sem julgar, só acolhe tudo isso, acolhe você, acolhe tudo o que aconteceu, acolhe a mamãe, acolhe o papai, os avós, acolhe a vida, acolhe a existência e agradece tudo isso, a cada respiração. Agradece a si mesmo, agradece a vida, agradece o amor. E respira, respira um pouco mais. Eu hoje, fala seu nome, eu hoje escolho acolher minha história com amor e viver plenamente o momento presente. Eu abraço a vida. Continua assim, respirando, abraçando a vida, consciente da respiração, do amor envolvido, desses dois seres que criaram essa oportunidade, ofereceram. Conduz-me do irreal ao real, da minha história para o hoje, que é o real, da escuridão à luz, da limitação ao despertar da consciência. Que cada respiração a partir de hoje me aproxime mais da verdade, da presença e do amor. Acolhe totalmente tudo, os irmãos, a vida, a sociedade, o planeta, tudo. Eu escolho olhar para a vida. Respira fundo 3 vezes e volta aqui com a gente. O mundo muda quando nasce uma criança, mas também muda quando um adulto escolhe renascer em consciência. Cuidar do início da vida é cuidar do futuro da humanidade. E cuidar de nossa própria consciência é oferecer esse futuro, desde hoje, ao mundo. Olhar para esse início da vida é acolher aquela criança, é olhar para ela de novo, é escutar ela de novo, é dar uma segunda oportunidade para ela, é curar as feridas,
é dar amor. Quando você escolhe cuidar de você, dar amor, atenção, é para aquela criança que não teve. Olha que incrível. Os primeiros momentos da vida, nosso corpo e nossa mente começam a registrar experiências que podem influenciar a forma como percebemos a nós mesmos e os outros e o mundo. Cada ser humano possui uma história única. Cada ser humano. Desde a concepção até os primeiros anos de vida, vivemos experiências que podem contribuir para a formação de sentimentos, crenças e maneiras de nos relacionarmos. Nem sempre essas experiências são lembradas pela mente consciente. Ainda assim, podemos deixar marcas profundas na forma como reagimos à vida. Quando compreendemos nossa história com amor, quando acolhemos, como abraçamos, deixamos de ser conduzidos por ela de forma inconsciente. Agora a gente faz escolhas. Agora eu posso fazer escolhas. Gente, 3 minutinhos. Vamos para o próximo bloco.